Salve rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente vai ver aqui um vídeo lá do canal Jafim, que é o Endrick precisa sair do Real Madrid. O Endrick é um jogador sensacional, sou muito fã. E hoje a gente vai ver aqui por que ele tem que sair do Real Madrid. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, porque aqui a gente reage tudo sobre o mundo da bola. Vamos lá pro vídeo. Fonezão aqui, play. Endrick com certeza foi a maior promessa do futebol brasileiro nos últimos anos. Ele foi revelado pelo Palmeiras, mas também teve seu brilho na seleção brasileira, chegando até mesmo ao ponto de ser comparado com Pelé. É claro que essas comparações com Pelé foram exageradas, e a maioria delas foram em tom de brincadeira. Pelo menos eu acredito que não deve existir ninguém no mundo que realmente achou que o Endrick tinha o talento do Pelé, né? Mas mesmo assim ele foi negociado e vendido para o Real Madrid. Cara, eu adoro o Endrick, velho. Eu torço muito pelo sucesso dele, mano. Como uma das transferências mais caras da história do futebol brasileiro. Um ano se passou e a joia brasileira praticamente não se desenvolveu em nada. Isso porque passou a maior parte do tempo no banco. O Endrick estava certo quando escolheu ir para o Real Madrid? E outra, já estando lá, será que é certo ele continuar, mesmo que ele esteja sempre no banco? Bom, então vamos lá, né? O Endrick surgiu no Palmeiras como um atacante. Eu nem sei se ele jogava mais como centroavante fixozão mesmo, porque, sinceramente, os times do Abel são meio esquisitos assim no quesito ataque, né? O Endrick é um cara que jogava mais pela ponta ali, né? Também aparecia muito na área, tem muito gol de 9 mesmo, de camisa 9 pelo Palmeiras. E ele tinha as arrancadas dele e tal, e, tipo, surpreendeu muita gente porque as coisas que ele fazia aqui com 17 anos realmente eram assustadoras, cara. E isso fica cada vez mais claro quando a gente vê o Estevão aqui no Palmeiras. O Estevão, pô, começou muito bem, um jogador assim, na minha opinião, tem até mais talento do que o Endrick, né? Mais refino, mas falta muita estrela pro Estevão, cara. Você pega ali nos jogos grandes, os jogos realmente importantes pro Palmeiras, me fala um lance decisivo do Estevão, cara. E desde que ele surgiu, eu tenho visto todos os jogos do Palmeiras, principalmente os grandes jogos, né? Libertadores, Copa do Brasil, agora no Mundial de Clubes. E, mano, eu não me recordo de uma partida do Estevão que ele, sei lá, mano, que ele acabou com o jogo, sabe? E o Endrick, se você for botar a reta final do Brasileirão lá, que o Palmeiras ganhou do Botafogo, mano, nossa, ele carregou vários jogos ali. Inclusive o jogo contra o Botafogo, o time tava morto. Eu cravo aqui pra vocês que se não fosse o Endrick naquele ano, o Palmeiras não seria campeão, cara. É um moleque aqui com O Estevão decidiu contra o Chelsea, né? Ele fez um gol ali do empate, só que um jogador só, cara, é muito difícil, né? Menos talento que o Estevão, mas mesmo assim tem muito talento, conseguiu fazer mais do que ele. E aí ele chega no Real Madrid e parecia ser, cara, a escolha perfeita, porque você olhava assim na época, o Real Madrid não tinha um camisa 9 mais, né? Quem tava lá era o Rossello, mano, então tipo assim, era um cara que não tinha nome, por mais que ele fez o nome dele, né, na Champions League principalmente, salvou o Real Madrid. Só que, pô, quando chega o Endrick, um moleque novo, 17 anos ali, que, pô, teria o quê? 10 anos de Real Madrid, você pensa o quê, mano? Ele vai engrenar muito, hein? Porque você revezar com o Rossello é muito de boa, velho. Por mais que ele fosse titular ali, o Endrick ia jogar muito, porque o Rossello não é um jogador extra classe que ia cravar a titularidade ali, ia jogar todos os jogos e botar o Endrick no bolso. Então, quando ele aceitou ir pro Real Madrid, fazia total sentido, pô. O maior clube do mundo te chama, você vai ser o camisa 9, o cara que é titular na sua frente não é lá um exímio técnico, ou seja, é de boa pra você competir. Então, irmão, o cenário tava lindo, tá ligado? Só que aí vem aquele pequeno detalhe, né, mano? Um tal de Kylian Mbappé sendo contratado pelo Real Madrid e pra jogar de camisa 9, né? Mas eu acho que quando o Real Madrid tava negociando com o Endrick, ele já tinha esse papo do Mbappé no Real Madrid. Então o Endrick já sabia que o Mbappé iria pro Real Madrid. Tanto que eles são apresentados no mesmo dia, né, no Real Madrid. Posição do Endrick. Aí, rapaziada, esquece. A partir do momento que o Mbappé pegou a canetinha e assinou pelo Real Madrid, já era. A partir dali eu tinha na minha cabeça o seguinte: o Endrick vai ter que pedir pra mudar pra ponta direita, mano. Ele vai ter que jogar na ponta direita. É melhor ele disputar a vaga com o Rodrigo, com o Brahim Dias ali, do que ele disputar com o Mbappé, porque não tem como. Se tem uma coisa que o Tartaruga merece respeito, é que ele é muito fominha. Ele não é aquele jogador que, mano, é brabo e tal, joga muita bola, mas tem os seus problemas físicos, tá sempre fora ali. Irmão, não tem essa, velho. Ele joga todo jogo. 70 jogos no ano do Real Madrid, o Mbappé joga 60. E ele não quer saber, irmão. O cara não machuca. Quando machuca, volta sempre antes do tempo, tem um físico avantajado, é mais alto que o Endrick, é mais rápido que o Endrick, já decidiu muito mais coisa que ele, é um cara gigantesco. Cara de uma mundial, Copa do Mundo, além de cara. que custa uma bala pro Real Madrid. Então, cara, se eles tiverem que escolher ali quem vai ser o titular e quem vai ser o reserva, o Endrick teria que fazer chover, mano. Era papo de ele entrar em campo, fazer, sei lá, 3 gols e no jogo seguinte o titular ser o Mbappé, porque é assim que funcionam as coisas. Pra você desbancar um cara do nível dele, o Endrick teria que comer a bola no Real Madrid. Só que como ele iria comer a bola se ele entra 5 minutos do jogo? Por mais E o pior é que ele comeu a bola, pô. Ele só vai pegar os números dele aí e mostra que ele, tendo menos tempo de campo, ele tem um gol por jogo, pô. Acho que ele quase um gol por jogo aqui no Brasil. No nível europeu é outra parada, mano. Ele ia precisar de tempo pra se desenvolver e o principal, ele tem que jogar. Ele
ele tem que pegar ritmo de jogo contra essa galera nova, pra ele entender melhor como funciona o futebol espanhol, pra ele entender melhor como funcionam os marcadores, como é o jogo, pra ele se entrosar também com o time, né? Saber quando ele precisa correr, quando ele não precisa, quando ele vai dar um bote, quando ele não vai dar. Isso é normal, cara, normal de futebol. Só que aí tem mais um ponto que precisa ser levado em consideração. Será que ele só não teve minutagem ali porque o Mbappé realmente é muito melhor? Ou porque teve alguma rusga no vestiário? Porque a relação dele com o Ancelotti, cara, não parece ter sido das melhores, não. Em vários momentos o Ancelotti criticou a postura dele em entrevista coletiva, uma parada assim que não é do feitio dele, tá ligado? Eu, particularmente, não me lembro de ver o Ancelotti expondo nenhum jogador assim na coletiva, mano. Ainda mais um moleque de 18 anos que acabou de chegar no Real Madrid. E aí, quando você pega o desempenho do Endrick na seleção brasileira, que inclusive salvou o Dorival em vários momentos, a coisa começa a ficar ainda mais esquisita, cara. Porque, assim, eu sou flamenguista, vi o Dorival treinar o meu time, e se tem uma coisa que ele nunca fez foi peidar pra medalhão. Lá em 2022, na Libertadores, cara, o Dorival tinha ali o Vidal, que havia acabado de ser contratado pelo Flamengo. E a gente sabe toda a mídia do Vidal, já tinha posado várias vezes com a camisa do Flamengo e tal. É um jogador midiático pra cacete. E mesmo assim ele não quis saber, cara. Dorival não tá nem aí, cara. Ele peita qualquer um. Agora, recentemente, ele peitou o Memphis Depay, né? O Memphis Depay, lá do Corinthians. Botou o Vidal no banco porque ele queria que o João Gomes fosse o meio campo dele ali na contenção. Ele pegou e bancou o moleque da base, mano. O João Gomes devia ter o que na época? 20 anos, no máximo. E o Dorival nem quis saber, rapaziada. Botou ele em campo, vai jogar, bancou ali o Vidal e nem aí. 19 para 20. Ele fez no Santos, né? Com o Neymar e Ganso lá na época. Tudo bem que Neymar e Ganso era outro nível de jogador e, pô, não tinha como você bancar, né? Só que o ponto é que com o Endrick foi a mesma coisa. Ele convocou o moleque, botou ele pra jogar lá contra a Inglaterra e o que aconteceu? O Endrick fez o seu primeiro gol já na estreia. Em pleno Wembley, mano. Olha a estrela desse moleque. Logo depois ele tava no BO lá contra a Espanha, botou o Endrick de novo e ele resolveu mais uma vez, cara, porque ele empatou o jogo pro Brasil, né? Naquela partida bizarra lá contra a Espanha. Inclusive rendeu essa foto aqui, pô, incrível, mano, dele com o Lamine Yamal no fundo ali, né? Esse que tem tudo pra ser o próximo duelo de gerações aí, né, mano? Vai depender do que o Endrick vai fazer, porque o Lamine Yamal, na minha opinião, já se provou, cara. Ele vai ser titular do Barcelona aí pelos próximos 10, 15, 20 anos, o tempo que ele quiser ficar por lá. E ainda teve mais vezes, cara, porque depois desse gol contra a Espanha, o Endrick, se eu não me engano, também fez um gol contra o México ou contra os Estados Unidos, cara. Eu acho que foi contra o México nos Estados Unidos, que ele fez um gol de cabeça. Ele vinha salvando o Dorival várias vezes, e como prêmio que ele ganhou, menos tempo de titular. E não é como se o Dorival tivesse, sei lá, um camisa 9 pronto já e o Endrick era reserva, como por exemplo acontece no Real Madrid, que ele é banco pro Mbappé, né? O Dorival precisava de um camisa 9, ele sempre jogou com um camisa 9, o estilo de jogo do Dorival sempre tem um camisa 9 ali de referência, e ele não tinha nenhum. É tanto que quando ele chegou no Flamengo, né, na Libertadores, acho que foi 2020, não lembro agora, mas acho que foi 2020, 22, 23, né? Uma coisa assim, ele chegou no Flamengo, o Gabigol tava mal ali, o Pedro tava escanteado e ele chega e coloca o Pedro pra jogar com o Gabigol. Deu muito certo. Cara, o Endrick era o único, e ele preferiu improvisar jogador. Ele preferiu colocar o Rodrigo de falso 9 do que usar o Endrick. E ele quer convencer a gente de que não rolou nenhuma rusga no vestiário. Um moleque que sempre que ele colocou em campo, entrou, salvou ele, fez gol, decidiu. Por que ele não colocaria esse jogador, mano? Nada tira da minha cabeça que tem algum caosinho de vestiário entre eles dois, sei lá, alguma intriga, algum BOzinho. Também teve aquela parada lá que o Endrick deu uma entrevista falando que ele prefere o Bellingham do que o Neymar. Isso aí gerou uma polêmica bizarra. Nossa, cara, como tem jogador mimado na nossa seleção, rapaziada. No comentário desse vídeo foi o Rafinha lá zoar, foi os caras tudo zoar, tirar o Endrick pra nada. Você nunca viu o Neymar falando sobre o Endrick. Sendo que o Endrick joga com o Bellingham, ele tinha que mostrar pra mídia espanhola e tá chegando no Real Madrid e que ele tem que ter os carinhos dos companheiros. Por mais que na cabeça do Endrick o Neymar seja melhor, ele tinha que transparecer que ele preferia o Bellingham. Eu, sei lá, comentando na foto do Endrick, eu nem sei se o Neymar segue ele nas redes sociais, mano. E aí, é claro, né, como esquecer da clássica entrevista que ele deu lá depois do jogo da eliminação, se eu não me engano, foi depois que o Brasil perdeu pro Uruguai na Copa América, eu acho que foi isso, que ele deu uma entrevista, irmão, falando que, nossa, cara, foi umas coisas horríveis. A tragédia Ele deu uma entrevista dizendo que ninguém tava ali de sacanagem, que os jogadores estavam abrindo mão das suas férias pra poder jogar pela seleção brasileira, que a gente tinha que agradecer. Olha que coisa bizarra, mano. Ele não falou com essas palavras, tá, que tinha que agradecer, mas basicamente foi isso que ele quis dizer, né? Mas até... É porque eles tinham abrido mão das férias. E em algum vídeo aí eu falei sobre isso lá no meu outro canal que eu falo de Flamengo. E cara, o Endrick não falou isso porque o Endrick pensa isso, mas sim porque os caras que estavam lá dentro da seleção brasileira pensam assim e falaram isso. E o Endrick ouviu e só replicou o que os outros jogadores, os grandão lá dentro, falam. E tudo bem, cara, é um moleque de 18 anos que tá dando ali entrevista depois de um monte de BO com entrevista, naquela parada lá do Bob Charlton, que ele virou um meme. E sendo, não era pro Endrick dar entrevista, quem era pra dar entrevista era o capitão da seleção. E eles, até isso, eles fugiram das entrevistas, bizarro, né?
Mundial. E eu não sei até onde essa parada afetou ele, mas só que sempre que ele entrava em campo pelo Real, ele joga bem, mano. Até na própria Copa do Rei, ele foi o artilheiro da Copa do Rei. Em 6 jogos, o moleque deixou 5 gols, cara. A única competição que ele é teve muito pra jogar, bom, cara. ele desempenhou bem, mano. Só que o ponto é simples, no Real Madrid ele não vai ter espaço, porque o Mbappé Não vai ter. não dá essa brecha. É um cara que fez 50 gols na temporada, mano. Só se o Mbappé tivesse, sei lá, uma lesão no joelho séria pra ficar afastado um ano. E mesmo assim, ele ainda deu azar que surgiu mais um moleque aí, o Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia. Acho que é isso, né? Gonzalo Garcia. Surgiu aí no Mundial de Clubes, o moleque que era Joga da base do Real muito. Madrid, tá brocando gol Tá infinito brocando também, gol. cara, enquanto o Endrick tava lesionado, né? Então ele partiu de reserva imediato do Mbappé Pra pra ser, sei lá, terceiro. acho que segundo reserva, né? Porque com o Xabi Alonso, Terceiro provavelmente reserva. o titular vai ser o Mbappé, com certeza, e o segundo vai ser esse Gonzalo Garcia que tá... Fora que ainda tem o Rodrigo, né, que é reserva. Então, na fila aí, se sair o Mbappé, é o Rodrigo. Depois do Rodrigo é o Gonzalo Garcia e depois é o Endrick, cara. Olha isso. desempenhando muito bem, mano. E, inclusive, tem um ponto que o Endrick não tem, que é a altura. Pra um camisa 9, mano, um cara de área que, né, vai estar ali pra cabecear a bola, vai estar lá no abafa, no bomba meu boi, ele vai ser muito mais útil do que o Endrick, porque o Endrick tem o quê? 1,70 m, velho. Então o ponto principal pra mim é um só, cara. Eu não vejo o Endrick continuando no Real Madrid. Pra mim, ele tinha que pedir pra sair. Então, pra mim, mano, o destino perfeito pro Endrick seria o Arsenal. Até mais do que o Rodrigo. Concordo. Esse papo aí de que o Rodrigo vai pro Arsenal e tal. As coisas estão esquentando, provavelmente isso vai acontecer mesmo. Só que ainda mais do que o Rodrigo, o Endrick encaixaria como uma luva no Arsenal. Ele encaixaria como uma luva no Arsenal e meteria gol pra cacete no Arsenal. O Arsenal tá desesperado por um camisa 9, tá tentando o Gyökeres. O Endrick tá perdendo uma grande oportunidade de ser o cara do ataque do Arsenal, mano. É um time muito jovem, o técnico do Arsenal, o Arteta, gosta de trabalhar com moleque novo. Lá eles não tem esse belzinho, tá ligado? Ah, chegou, tem que maturar primeiro, tem que ficar fazendo jogo na base, vamos dar tempo. Não, o cara chegou, é bom, já vai pro campo, vai jogar. E é um time que sabe jogar com camisa 9. O Gabriel Jesus tá brocando gol doidado lá, cara. E olha que o Endrick é melhor do que ele. Tem mais estrela do que ele. O Havertz no Arsenal tava fazendo gol pra cacete até se machucar. Ele marca mais gol que ele, na minha opinião, faz tudo melhor que ele. Só não cabeceia. Olha que se duvidar, cabeceia melhor que ele também, tá? Mas agora no Arsenal, jogando a Premier League, esse moleque tem tudo pra voar, mano. Todas as características do Endrick encaixam perfeitamente no Arsenal. Arrancada em velocidade, drible, finalização perfeita. Mano, nossa, cara, eu vejo ele, assim, deslanchando por lá. Ele é a peça que o Arsenal também precisa. É o Endrick. concordo. Eles querem um camisa 9, justamente pra repor aí o Gabriel Jesus, que, né, infelizmente teve muitas lesões e tal. Eles já estão procurando faz tempo. Tiveram que improvisar aí o Merino, que o cara é volante. Merino mano, é jogou de camisa 9, volante, inclusive, foi pra... contra o Real Madrid, brocou o deles gol. é tão bom, cara. É tão propício pra ter alguém pra empurrar a bola pro gol, que qualquer um que tiver ali vai brocar, mano. Agora imagina. É o jogador que o Arsenal precisa pra sair de time que luta pelo título pra time campeão, cara. Porque eles com o centroavante, eles vão começar a fazer os gols a rodo, que eles não conseguem fazer, porque não tem esse homem de referência ali na frente. Alguém com a qualidade do Endrick. Sem falar que é aquilo, você ganhar uma Champions League com o Real Madrid, nossa, mano, é uma parada gigantesca. Você tá ganhando com o maior clube do mundo, mano. Mas agora imagina ele ganhando uma Champions League com o Arsenal. Mano, esse moleque, ele é isso que eu falo. Deus na Inglaterra, pô. E alguns vídeos eu falo, mano, todo jogador quer ir pro Real Madrid, cara. Parem com isso, mano. O Real Madrid é um time horrível de você ser campeão. Você é apenas mais um peão ali. Imagina você ser campeão pelo Arsenal. É surreal, você se torna imortal na história do Arsenal. Se você for campeão no Liverpool, esquece, mano. A Inglaterra vai parar pra te aplaudir. No Barcelona é a mesma coisa. Você vai ser campeão no Barcelona, você vai ser ovacionado na Catalunha. Você ser campeão no Real Madrid não significa nada, cara. É bizarro isso. Ergueu uma estátua pra ele lá em frente do estádio, tá ligado? Ele ia ser Sir Endrick. Então, cara, esse pra mim é o melhor caminho pra ele. Aí sim ia ser o Bob. Se ele quiser jogar a Copa do Mundo de 2026. Porque o Ancelotti já mostrou que não é lá aquele cara que simpatiza muito com ele e tal. Então, se o Endrick não tiver destruindo, não tiver, mano, fazendo por merecer, não adianta que o Ancelotti não vai chamar ele porque gosta do cara. Isso não vai rolar. Ele vai ter que estar destruindo, ele vai ter que ser, tipo assim, unanimidade pra não ter como não convocar, tá ligado? Pra chegar ao ponto de que se ele não convocar, vai ficar feio. E eu queria muito ver o Endrick na Copa, mano. Esse moleque, nossa, velho, ele aí 2026 com 19 anos jogando essa Copa. Tem que acontecer, mano. Esse moleque tem que ir, ele tem que ir. Não interessa se ele não vai jogar, se ele não vai ser titular, mas ele tem que estar lá, mano. Igual foi o Ronaldo em 94, ele tem que estar lá pra pegar a experiência, pra sentir o clima. É isso aí. Ir. Ele tem que jogar bola, mano. Pra resumir, cara, eu acho que o Endrick tá perdendo tempo ainda no Real Madrid. É mais um caso de alguém que pode calar minha boca, né? Ele pode, sei lá, começar a jogar muito ali, quem sabe brigar na ponta direita, que é o melhor caminho pra ele, porque como camisa 9 no Real Madrid, enquanto o Mbappé for centroavante, mano, esquece, não vai rolar. Ainda mais que o Xabi Alonso também não joga com vários atacantes, né? A gente tá vendo aí o esquema dele, ele prioriza muito mais o meio campo ali e só joga com 2 homens na frente. Se sobrou até pro Rodrigo, cara, que já tem 2 Champions no Real Madrid, e imagina pro Endrick que mal chegou, né? Então é isso, pra mim o melhor caminho pra ele é jogar na Premier League. Nossa, no Arsenal ele voaria, no Liverpool também. No Liverpool também, cara. Bom, cara. No lugar do Darwin Nunes ali. Darwin Nunes,
perde gol a rodo, rapaziada. E o outro lá, que é o Gakpo, ele não é um centroavante, ele é mais um ponta direita. Então, o Endrick ali também no Liverpool seria monstruoso, cara. Que é bagre, erra tudo? Meu irmão, o que o Endrick faria por lá? Cara, tem muita opção boa pra ele, a verdade é essa. É um moleque novo, velho, com muito... Antes tinha o Chelsea, né? Mas o Chelsea conseguiu ali o João Pedro, e o João Pedro agora é titular absoluto, né? talento, com muito mercado, que também tem bastante mídia, né? Os clubes gostam disso, sabe fazer gol. Hoje em dia é raro o centroavante aí que sabe fazer gol. A gente vê a quantidade de camisa nova horroroso que tem no futebol mundial. Né? Enfim, pra mim o melhor caminho pro Endrick não é no Real Madrid. Se gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve. Enfim, rapaziada, eu concordo plenamente. Muita gente fala, o Endrick, ele não vai pra seleção, ele não joga no Real Madrid por causa que ele é muito folgado, se acha demais. Rapaziada, craque que é craque tem a personalidade forte e tem que se impor mesmo e acabou. O Endrick tem que sair do Real Madrid o mais rápido possível. Ele tem que ir pro Arsenal ou pro Liverpool pra ele poder ir pra Copa do Mundo. Não importa se ele é um mala ou não, ele sabe fazer gol. E é isso que a gente precisa, de jogadores que sabem fazer gol. A gente já tá cheio de jogador bagre que é gente boa pra cacete, é gente boa, mas não sabe fazer gol, e não interessa. O Endrick é mala, mas sabe fazer gol, é craque, então ele tem que ir para um time que ele possa jogar, para ele ganhar ritmo, para ele poder ter confiança e voltar a marcar, cara. O Endrick vai pro Arsenal, cara, pelo amor de Deus, vai pro Liverpool, só sai do Real Madrid. É isso, rapaziada, se você curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.